Boa noite a todos. Meu nome é Daniel da Escócia, eu sou médico anestesiologista do Hospital do Servidor Público Estadual, preceptor da residência de anestesia do IANSP e sou um dos membros do grupo de anestesia regional Arpoador. Nessa aula inicial nós teremos os princípios e práticas da ultrassonografia na anestesia regional, enfocando a melhora da aquisição das imagens e também o agulhamento. Com relação à física dos sons, nós temos que os sons audíveis estão entre 20 Hz e 20.000 Hz. Os infrassons emitidos principalmente por baleias e golfinhos abaixo de 20 Hz, enquanto os ultrassons, nossos objetos de interesse, estão acima de 20.000 Hz. Como essa onda de ultrassom é produzida? Nós temos nosso probe constituído internamente por cristais piezoelétricos. Esses cristais possuem uma propriedade específica no qual, uma vez estimulados através de uma corrente elétrica, sofrem um processo de vibração, gerando a onda de ultrassom. Essa onda se propaga no meio, interagindo com a matéria, sofrendo um processo de reflexão, o qual vai ser novamente captado pelo probe, processado pelos circuitos eletrônicos do aparelho de ultrassom, gerando-se a imagem. Então, como dito anteriormente, uma vez que a onda de ultrassom encontra o seu anteparo, no nosso caso os tecidos biológicos, ela sofre diversos fenômenos físicos. Um deles, o fenômeno de dispersão, na qual a onda é parcialmente absorvida e em seguida espalhada, o processo de transmissão, na qual ela percorre os tecidos livremente, o fenômeno de refração, na qual muda sua direção ao cruzar diferentes meios, e o fenômeno de grande interesse na anestesia regional, que é o fenômeno da reflexão especular, no qual a onda encontra um objeto metálico, no nosso caso a agulha, sofre uma reflexão especular e retorna com esse sinal ao probe para ser formada a imagem. Ou seja, para nossa aquisição, nossa formação da imagem, nós dependemos que todos esses processos ocorram simultaneamente, com ênfase em especial ao fenômeno de reflexão, que será a visualização da nossa agulha. Resumindo o que foi dito até então, para a formação da imagem, nós temos nada mais nada menos que um processo de emissão com interações diversas da onda de ultrassom com o anteparo, com a matéria, gerando um processo de captação que será processado pelos circuitos eletrônicos do aparelho, gerando-se a imagem. Com relação aos probes de ultrassom, apesar de no mercado haver vários tipos, formatos e modelos, na prática da anestesia regional em específico, nós iremos usar apenas dois tipos deles. E quais são eles? Nós temos o probe linear, também chamado probe de alta frequência, qual emite ondas entre 12 e 13 MHz. Esse probe é responsável por nos gerar imagens de alta resolução, ou seja, alta nitidez, porém baixa profundidade. É o probe mais utilizado, de modo geral, nos bloqueios e também é utilizado na punção de acessos vasculares. Em contrapartida, nós temos o probe curvilíneo, ou probe de baixa frequência. Esse probe emite ondas entre 3 e 8 MHz, que ao ter maior comprimento de onda, apresentam maior grau de penetração, ou seja, eles geram imagens de maior profundidade, porém menor resolução. São probes utilizados principalmente em bloqueios mais profundos ou em pacientes obesos. Um dos aspectos que mais assusta os iniciantes em anestesia regional é a quantidade de funções de botões que os nossos aparelhos atualmente dispõem. Do inglês, o estudo desse ajuste da imagem através dos botões chama-se knobology. Basicamente, para otimizar a nossa imagem, para ter uma aquisição melhor, nós devemos basicamente regular 6 parâmetros. São eles: profundidade, ganho, o time gain compensation, que é o TGC, o foco, o color flow Doppler e a anisotropia. O ajuste mais imediato e óbvio, porém não menos importante, é a profundidade. Nesse exemplo da aquisição do plexo braquial a nível supraclavicular, nós temos nesse primeiro exemplo que ao fazer uma imagem com baixa profundidade, nós visualizamos sim o plexo braquial, a artéria, porém deixamos de visualizar um dos aspectos mais importantes desse bloqueio, que é a linha pleural, feito com a profundidade adequada. Em compensação, se elevarmos muito essa profundidade, nós iremos perder definição na nossa zona de interesse. Portanto, a profundidade da imagem deve ser adequada o suficiente para visualizar-se a imagem e suas regiões de interesse, porém sem aumentar muito a profundidade e perder definição da imagem.
O nosso segundo ajuste é o ganho. O ganho nada mais é do que o brilho da imagem, aquela escala de cinza que o ultrassom nos fornece. Imagens com ganho muito baixo são imagens enegrecidas, escurecidas, enquanto que imagens com ganho elevado ou ganho estourado são imagens muito esbranquiçadas. Nesses dois casos, nós temos perda da nitidez, da qualidade da imagem. Portanto, nós temos que adequar o ganho à escala de cinza para otimizar a nitidez e a visualização das estruturas. Um ajuste pouco utilizado, porém de suma importância, é o Time Gain Compensation. O Time Gain Compensation permite o controle seletivo do ganho em diferentes profundidades. Essa função está habilitada em aparelhos mais modernos, mais complexos. De que modo ele atua? Os botões são inicialmente setados na linha média, ou seja, o ganho está o ganho padrão, certo? À medida que nós deslocamos esses botões para a direita, o ganho irá aumentar naquela altura correspondente, enquanto, na medida que eu desloco para a esquerda, o ganho irá diminuir naquela altura correspondente. Dessa forma, você pode personalizar o ganho em diferentes alturas da imagem de acordo com suas necessidades. Pegando como exemplo essa imagem do plexo braquial a nível interescalênico, nós temos então o escaleno anterior, o escaleno médio, a fenda interescalênica com plexo braquial, no qual o ganho foi setado ao nível do plexo braquial, ou seja, a nossa região de interesse com baixo ganho. A imagem se tornou um pouco escura, ou seja, o ganho está inadequado no centro. Quando fazemos o ajuste, ou seja, trazemos esses botões da altura correspondente à imagem que queremos, o ganho nessa região irá aumentar, ou seja, o brilho ao nível das raízes do plexo aumentou, de modo que nós temos uma imagem com maior nitidez e, consequentemente, melhor visualização. O nosso quarto ajuste será o foco. O probe, ao emitir o feixe de ultrassom, apresenta uma região central chamada zona focal. Nessa região ocorre uma convergência, ou seja, uma colimação dos feixes de ultrassom, de modo a gerar um maior número de ondas nesse ponto. A imagem correspondente será uma imagem de maior detalhes, maior nitidez, enquanto após a zona focal, ou seja, essa profundidade de longe, ainda assim os objetos serão vistos, porém com menor nitidez. A propriedade do foco também é um dos diferenciais entre os probes lineares de alta frequência e os probes curvos de baixa frequência. O probe linear, ao emitir seu feixe de ultrassom, apresenta uma zona focal estreita, enquanto o probe curvo apresenta uma zona focal mais alargada. De modo que, quando temos um objeto, o probe linear consegue distinguir na sua zona focal os detalhes desse objeto, enquanto o probe curvo, na sua zona focal, ele não consegue diferenciar as partes de um objeto. Por essa razão, as imagens do probe linear, principalmente na zona focal, são imagens mais nítidas quando comparada às imagens do probe curvo. Em contrapartida, apresenta maior grau de penetração, ou seja, permite imagens mais profundas. Visualizando-se o ajuste do foco na prática, nessa aquisição do plexo braquial a nível interescalênico, nós temos que a marcação do foco está bem abaixo da nossa região de interesse. Portanto, nós temos um borramento das raízes, consequentemente uma visualização inferior. Fazendo-se o ajuste, colocando-se a região do foco ao nível das raízes, nós temos uma melhor visualização e, portanto, uma melhor imagem. Outro ajuste muito importante, principalmente quando nós temos vasos nas proximidades do nosso bloqueio, é o Color Flow Doppler. O Color Flow Doppler se faz de um princípio físico na qual, quando temos uma onda se aproximando do probe, nós teremos uma deflexão positiva, gerando uma coloração avermelhada. Quando temos um fluxo perpendicular ao probe, nós não temos deflexão e, consequentemente, não se gera uma coloração, enquanto, quando temos um fluxo se afastando do probe, teremos uma deflexão negativa, gerando-se um colorimento azulado. Tomando-se como exemplo o fluxo da artéria radial de proximal para distal, nós temos que, quando o fluxo da artéria radial é perpendicular ao probe, não temos a formação do colo, enquanto, quando o probe é direcionado em relação ao fluxo da artéria radial, ou seja, o fluxo se aproxima do probe, nós temos a formação do colo avermelhado. Enquanto,
o fluxo da artéria radial se afasta do probe, ou seja, o probe está direcionado contrário ao fluxo, nós temos a formação do colo azulado. Para a aquisição de uma imagem, nós podemos insonar a estrutura de duas formas. A primeira delas é a forma transversal, também chamada de eixo curto, na qual posicionamos o feixe de ultrassom no menor eixo da estrutura, pegando-se como, por exemplo, o nervo mediano a nível de antebraço, nós o cortamos no seu menor eixo, formando uma estrutura circunvalada. Em contrapartida, nós temos a aquisição longitudinal, chamado eixo longo, na qual o corte é feito no maior eixo da estrutura. Para o mesmo nervo, ao invés de visualizar uma estrutura circunvalada, nós visualizamos sua extensão longitudinal. O nosso último ajuste da imagem se relaciona justamente com esse grau de inclinação da insonação, ou seja, a dependência da angulação para a aparência e formato de uma estrutura, sendo chamado de anisotropia. Quando temos uma insonação que tangencia ou que bate na estrutura de modo angulado, nós geralmente não temos uma visualização tão adequada. Em contrapartida, quando insonamos, ou seja, quando o feixe de ultrassom bate perpendicularmente à estrutura, nós temos uma reflexão especular total para o probe de ultrassom, de modo que a nitidez e o formato da estrutura vai ser otimizado. O exemplo aqui é o nervo mediano, mais uma vez. Quando se alinha o tilt do probe de modo perpendicular a 90 graus com relação ao nervo, nós temos uma otimização da imagem. E como manipulamos corretamente nosso probe? Essa ilustração mostra, através desses dois exemplos, a pegada correta do probe, sendo ela os dedos apoiados nessa região do colo do probe, tendo o resto da palma da mão apoiada no dorso do paciente. Nunca pegar apenas no corpo do probe sem apoiar a mão, uma vez que a mobilização e esse apoio fica prejudicado. Empunhando-se corretamente o probe, nós temos basicamente 5 tipos de manobra: o slide, o tilting, a compressão, o rocking, que é como se fosse um tombamento, e a rotação. Os movimentos mais importantes do ponto de vista de visualização da agulha é o slide e o tilting, sendo o slide o movimento primário para a visualização da agulha, uma vez que o feixe do ultrassom tem que estar alinhado com o feixe da agulha. E o tilting sendo o movimento responsável por melhorar justamente aquela questão da anisotropia, ou seja, deixar o feixe do ultrassom perpendicular à nossa estrutura de interesse. A compressão é uma forma de trazer estruturas mais profundas, mais para perto da superfície, enquanto o rocking utilizado em regiões de angulação e a rotação, movimento de adequação da imagem. Esse vídeo ilustra as 5 principais manobras anteriormente descritas. O slide, inicialmente, que é o movimento de varredura. Lembrando que ele é o movimento mais importante para o alinhamento, para se achar a agulha inicialmente, é o movimento primário para isso. Em seguida, o movimento de compressão, no qual nós trazemos para a superfície estruturas muito mais profundas. Bastante interessante em bloqueios profundos, na qual você traz a estrutura mais para perto. Além disso, para diferenciar também veias de artérias e nervos, sendo as veias compressíveis e artérias e nervos não compressíveis. O rocking, que é o tombamento, particularmente útil em situações onde a superfície de insonação não é plana e você quer priorizar um lado ou outro da estrutura. A manobra de rotação, para ajuste da imagem, ajuste do alinhamento, ou para transformar um eixo curto em um eixo longo e vice-versa. Por fim, a manobra de tilting, que é a manobra relacionada à anisotropia, ou seja, o grau de inclinação, o grau de insonação do feixe de ultrassom na estrutura desejada. Quanto mais
perpendicular ao feixe de ultrassom em estrutura, mais clara será sua visualização. Feita essa introdução sobre aquisição e melhoramento da imagem, entramos agora na fase de agulhamento, nossa parte de interesse na anestesia regional. Aliás, não queremos apenas ver estruturas, mas também queremos agulhar sobre essas estruturas para realizar nossos bloqueios de nervo e bloqueios interfaciais. Voltando àquele esquema, nós temos nosso probe e nosso anteparo. Para a formação da imagem, nós temos que a emissão das ondas de ultrassom devem ser feitas, devem encontrar esse anteparo, interagir com ele de diversas maneiras e, através da reflexão, serem captadas pelo probe. No nosso caso, esse anteparo será nossa agulha de bloqueio, portanto, tem que haver o máximo de emissão e o máximo de reflexão especular para captação pelo probe, ou seja, temos que otimizar esse processo de reflexão. Esse novo vídeo nos mostra exatamente esse processo de emissão da onda, reflexão e captação pelo probe. Perceba que quanto maior o grau da agulha com relação ao feixe de ultrassom, haverá ainda assim a reflexão, porém parte dessas ondas de ultrassom serão perdidas e não serão captadas pelo probe, de modo que a imagem será prejudicada. Portanto, para a otimização do agulhamento e visualização da agulha, é importante que o feixe da agulha esteja o mais perpendicular possível ao feixe do ultrassom. Agora, combinando nosso tipo de aquisição com o agulhamento, nós temos basicamente duas situações. A primeira delas é o agulhamento fora de plano ou out of plane, na qual entramos com a agulha no eixo curto ou na visão transversal do probe, visualizando apenas um segmento da agulha, ou seja, um ponto. No outro lado, nós temos o agulhamento em plano ou in plane, na qual entramos com a agulha no eixo longitudinal, ou seja, eixo longo do probe, visualizando-se o traço, o corpo da agulha. Essas duas abordagens são as mais utilizadas nos bloqueios regionais, ora mais, ora menos, a depender do tipo de bloqueio a ser executado. Uma máxima da anestesia regional é nunca acoplar diretamente a agulha na seringa. Essa frase já era dita por Winne em 1939, ou seja, injeção com agulha sempre móvel, para evitar movimentos inadvertidos. Caso não tenhamos a agulha própria para estímulo plex que já vem com seu injetor, devemos improvisar com equipos de soro ou com perfusores de bomba de seringa. Outro ponto muito importante na execução de qualquer bloqueio é o posicionamento e a ergonomia do operador. O operador deve ter um eixo de visão claro com relação ao monitor, sendo a configuração operador, objeto, probe, agulha e monitor sempre em linha reta a mais apropriada. Essa situação aqui, corriqueiramente observada na prática, se faz inadequada uma vez que o operador ele não consegue visualizar ao mesmo tempo o aparelho de ultrassom e sua mão com probe e agulha, sendo essa a configuração mais apropriada. Operador, mão com probe e agulha, objeto e, por fim, o aparelho de ultrassom. Dessa forma, nós temos essa condição aqui da coordenação das mãos e olhos, no qual existe o alinhamento total entre visão, manipulação e aparelho de ultrassom. Falando agora mais especificamente sobre os tipos de agulhamento, com relação ao agulhamento em plano ou em plane, para a correta visualização da agulha, nós teremos que alinhar duas estruturas muito finas, o feixe de ultrassom e o traço da agulha. Uma vez feito isso, nós teremos uma reflexão especular e conseguiremos ver todo o traço da agulha. Em contrapartida, se tivermos um agulhamento muito angulado com relação ao probe, parte desse feixe de ultrassom acionado será refletido para fora da zona de captação do probe. Além disso, qualquer desalinhamento entre o feixe de ultrassom e o traço da agulha, nós também teremos uma baixa visualização do corpo da agulha. Para a otimização do agulhamento em plano, muito importante se faz necessário a relação entre a profundidade e o angulamento da agulha com relação ao probe. Nesse primeiro exemplo aqui, vejamos que a agulha entra praticamente perpendicular ao eixo de insolação do probe, ou seja, no momento que o ultrassom emitir a onda, haverá aqui uma reflexão especular
e haverá uma otimização da qualidade da imagem dessa agulha. Nesse segundo exemplo, em contrapartida, devido a essa angulação, parte dos feixes emitidos já serão perdidos e não haverá aquela reflexão especular total. Nesse terceiro e último exemplo, pior ainda, porque a maior parte dos feixes de ultrassom irão para fora, de modo que a visualização da agulha será prejudicada. Ou seja, quanto mais perpendicular a agulha estiver em relação aos feixes de ultrassom, mais adequada será a sua visualização. Dito isso, é importante que sempre antes de agulharmos, façamos o cálculo entre a distância da estrutura que desejamos agulhar com relação à pele. Ou seja, pegando aqui como exemplo o nervo femoral, na abordagem na região inguinal, nós temos que o nervo femoral está mais ou menos a 1 centímetro de profundidade com relação à pele. Portanto, se possível, faça um agulhamento a 1 centímetro de profundidade, de modo que minha agulha entre o mais perpendicular, né, ao feixe de ultrassom e mais paralela à estrutura possível, de modo que haja o fenômeno de reflexão especular. Aqui demonstrado mais um exemplo dessa situação, a abordagem do plexo braquial via infraclavicular. No caso, uma abordagem com a agulha mais próxima ao probe, ou seja, um maior angulamento, a visualização será mais difícil. Enquanto, se a gente fizer um angulamento mais distante, de modo que a agulha entre mais perpendicular ao probe, a visualização será mais fácil. Outro exemplo se faz com relação ao canal dos adutores. Posso fazer uma abordagem de perto, na qual a agulha entrará mais angulada, ou posso fazer uma abordagem mais distanciada, no qual a agulha entrará mais perpendicular com relação ao probe e apresentará, consequentemente, melhor visualização. Correlacionando agora o agulhamento em plano com os nossos movimentos do probe anteriormente descritos, nós temos que o slide é o movimento primário para a visualização da agulha. Ou seja, no momento que fazemos a varredura para mais ou para menos, conseguimos alinhar algo muito fino, que é o feixe de ultrassom, com algo muito fino, que é o feixe da agulha. O feixe de ultrassom tem aproximadamente 1 a 3 milímetros, enquanto o traço da agulha tem aproximadamente 0,7. Ou seja, são duas coisas muito finas que têm que estar perfeitamente alinhadas. O slide é quem faz esse tipo de alinhamento. O tilt, por sua vez, é o movimento que vai corrigir a anisotropia e, consequentemente, ele vai melhorar a visualização do nervo e da imagem, certo? Ou seja, inicialmente, achamos o traço da agulha através do slide e fazemos esse ajuste fino com o tilt. Um problema em agulhamento em plano é justamente esse aqui, na qual nós temos um desalinhamento entre a agulha e o feixe de ultrassom, representado esquematicamente por essa imagem. De modo que, durante o agulhamento, caso aconteça essa situação, nós não temos como saber se essa situação aqui, nós temos a ponta ou apenas um traço da agulha, né? Um pedaço do corpo da agulha. Para resolver essa questão, nós lançamos mão desse sinal, o Double Echo Sign, ou seja, o sinal do duplo eco, que é sempre emborcar a ponta da agulha para cima, ou seja, simplesmente virar a agulha para cima, nós temos aqui duas reflexões diferentes, de modo que, quando fizermos o agulhamento, conseguiremos ver a ponta da agulha, ou seja, discriminar a ponta da agulha. Nesse exemplo aqui, nós temos a ausência do Double Echo, e não temos como afirmar se realmente é ou não a ponta da agulha, enquanto no agulhamento com o bisel para cima, nós conseguimos visualizar o Double Echo e ter certeza que isso aqui realmente se trata da ponta da agulha. Agora, com relação ao agulhamento fora de plano ou out of plane, um agulhamento menos frequente em anestesia regional, mais comum em punção vascular, por exemplo, punção de via jugular interna direita, guiada por ultrassom. Nesse tipo de agulhamento, a agulha é direcionada ao eixo curto do ultrassom, ou seja, o agulhamento é feito de forma transversal com relação ao eixo do ultrassom, de modo que nós não veremos mais o traço da agulha por inteiro, e apenas sim um dos seus segmentos, representado na forma de um ponto. Um dos maiores temores do agulhamento fora de plano, ou out of plane, é o fato de você não ter certeza
se o ponto que você está visualizando trata-se do corpo da agulha ou da ponta da agulha. Uma das formas de diferenciar isso é o fato de que a ponta da agulha, por ser mais fina, mais delgada, ela tem ausência de sombra acústica posterior, enquanto o corpo da agulha, por ser mais robusto, mais espesso, ele tem a presença de uma sombra acústica posterior, de modo que você deve sempre alinhar o feixe de ultrassom para a ponta da agulha, para não incorrer em progressão inadvertida e achar que está visualizando a ponta, quando na verdade você está visualizando o corpo da agulha, podendo incorrer em trauma e lesão de estruturas adjacentes. Um outro detalhe do agulhamento fora de plano se diz com relação à profundidade da estrutura e o grau de angulação da agulha com relação ao probe, de modo que essas duas características têm relação inversa, ou seja, quanto mais superficial for uma estrutura, menos angulada será a agulha com relação ao probe, de modo que o feixe de ultrassom alcance a ponta da agulha. Em contrapartida, quanto menos superficial, ou seja, mais profundo, mais angulada será a agulha com relação ao probe, de modo que o feixe alcance a ponta. Uma forma de agulhar corretamente fora de plano é medir a profundidade da estrutura que quer ser bloqueada e a distância da agulha com relação ao probe. Ou seja, se eu tenho uma estrutura com a distância D com relação ao probe, eu vou espaçar essa mesma distância ao nível da pele para fazer um agulhamento a 45 graus, de modo que, uma vez progredida a agulha nessas distâncias, a 45 graus, a ponta da minha agulha será justamente o feixe do ultrassom, de modo que eu tenha certeza que o que eu estarei vendo vai ser a ponta da agulha e não um segmento do corpo da agulha. No slide anterior foi mostrada uma forma de agulhamento fora de plano estática. Existem também formas dinâmicas de se agulhar fora de plano. Uma delas é a manobra do walk down, ou seja, uma manobra que você anda e aprofunda, anda e aprofunda. Como podemos visualizar aqui nessa imagem, ele entra com a agulha próxima ao probe, fora de plano, visualizando inicialmente apenas o traço da agulha. Em seguida, ele progride o probe e depois progride a agulha. Progride o probe, progride a agulha, até que esse traço vai caminhando em direção à estrutura desejada. Essa técnica é muito conveniente para funcionar vasos ou estruturas mais profundas do que o habitual. Uma outra técnica de se abordar o agulhamento fora de plano é a manobra do tilt, ou seja, inicialmente se é dado um tilt com direção à agulha, a agulha é progredida e vai se fazendo um movimento de tilt do probe com relação à agulha, até se progredir mais a agulha na intimidade da estrutura, visualizando-se, portanto, o aprofundamento até atingir a estrutura desejada. Esse vídeo, inicialmente criado para a punção venosa guiada por ultrassom pela manobra walk down, se aplica perfeitamente ao contexto de anestesia regional por ser exatamente a mesma técnica para os bloqueios. Então, como funciona isso? É feita uma punção fora de plano. Então, você progride a agulha, manobra de down. Ao visualizar o ponto, você para e agora anda com o probe, manobra de walk. A ponta desapareceu, você progride novamente a agulha, o down. Visualizou a ponta, para. Anda com o probe, walk. Perdeu a ponta, progride novamente a agulha, manobra de down. Ou seja, a manobra de walk down é uma composição entre um slide de um probe com uma progressão da agulha até aprofundar a agulha, visualizando sua ponta até a estrutura desejada. Dominados os conceitos de aquisição, otimização da imagem e agulhamento, se faz importante correlacionar a proximidade da nossa agulha com a nossa estrutura nervosa dessa desejada, os nervos. Ou seja, o nervo é um conjunto de axônios. Ele lembra muito bem aquela bonequinha russa, a matrioska, por ter uma relação de compartimentalização, na qual existe uma camada mais externa, o epineuro, em seguida o perineuro, que contém os ossículos, que por sua vez contém a fibra nervosa.
revestida por endoneuro, pela bainha de mielina e, por último, o axônio propriamente dito. Então, mais uma vez, o nervo periférico se apresenta numa relação de compartimentalização. Externamente, nós temos o tecido conjuntivo, paraneuro, em seguida o epineuro, depois o perineuro formando os fascículos, por dentro dele o endoneuro e as fibras nervosas. Nosso agulhamento deve se fazer sempre no domínio do tecido conjuntivo paraneuro e epineuro, jamais adentrando perineuro e endoneuro. Então, a situação A seria a situação ideal, na qual a agulha perfura a face externa, mas jamais perfura o epineuro, banhando externamente a fibra nervosa. Enquanto o agulhamento em B e C, o agulhamento intraneural, pode provocar danos à fibra nervosa. O dano causado pela agulha pode ser facilmente visto nessas três imagens. Nessa primeira, nós temos uma micrografia eletrônica na qual a agulha adentra a estrutura do nervo, a intimidade dele, provocando lesão. Enquanto nessas duas, nós temos aqui uma injeção intraneural e outra intrafascicular. No momento que é feito o volume, há um desarranjo dos fascículos que pode gerar um dano permanente ao nervo. De posse desses conhecimentos da microanatomia dos nervos, entra-se o conceito de hidrodissecção. Ou seja, para melhor abordar um bloqueio perineural, a melhor forma é progredir a agulha nas adjacências do nervo, ou seja, entre aquele paraneuro e o epineuro, de modo que a distribuição do anestésico local banhe externamente o nervo sem precisar adentrar sua intimidade, até porque uma vez administrado externamente, esse líquido se difundirá para dentro do nervo. Então é isso que fazemos, dissecamos fáscias, para obter a melhor dispersão possível ao redor do nervo. Nesse vídeo teremos uma representação da técnica de hidrodissecção. Essa técnica consiste na injeção da massa de anestésico local externamente ao epineuro, ou seja, perfura-se o paraneuro e injeta-se externamente ao paraneuro. Nesse exemplo aqui, temos a abordagem do nervo isquiático via poplítea, na qual a agulha é finamente posicionada na região externa do nervo, depositando a massa de anestésico local apenas na sua periferia, sem fazer contato com a fibra nervosa. Essa é uma forma elegante e útil de se fazer a distribuição da massa anestésica sem tocar a fibra nervosa e sem, consequentemente, gerar lesão da mesma. Com essa técnica, nós queremos justamente banhar o nervo circunferencialmente, muitas vezes tendo esse sinal conhecido como o sinal de olho de boi, o bull's eye, ou o sinal do Danett. Sendo assim, visto estes aspectos iniciais da anestesia regional, como o uso da ultrassonografia, a otimização de imagens, o agulhamento, sua relação com as estruturas nervosas, concluímos que a execução do bloqueio é apenas uma das etapas de um contexto muito mais elaborado que se insere o bloqueio regional. Para isso é necessário planejamento, a depender da cirurgia, do paciente e da escolha do bloqueio, realizar os esclarecimentos necessários com a aplicação de termo de consentimento, explicar ao paciente o que será feito sobre ele e ouvir suas expectativas, a preparação das drogas, o anestésico local de escolha, os adjuvantes que serão ou não utilizados e o tipo de agulha, até chegar à execução do bloqueio propriamente dito, o uso do ultrassom, se será ou não com neuroestimulador, se será um bloqueio simples ou contínuo, e em seguida a avaliação desse resultado no intraoperatório, no pós-operatório e em seguida o grau de satisfação do paciente. Assim encerro essa aula, agradeço pela participação de todos vocês e sigam nas nossas redes sociais para mais informações sobre anestesia regional. Muito obrigado.